Olá pessoal, meu nome é professora Cássia Coutinho. Então vamos corrigir uma super questão do CESP, questão bem recente, foi no último concurso aí do INSS para analista, tá? Então olha só, uma questão que envolve aí lógica proposicional, mas especificamente o conceito de tautologia. Então coloca aí para mim a questão, por favor. Então, nessa questão, gente, ele fala assim, ó, com relação à lógica proposicional, julgue o item subsequente. Considerando-se a proposição simples, Cláudio pratica esportes e Cláudio tem uma alimentação balanceada. Então, aqui, gente, são proposições simples, né? É correto afirmar que a proposição Cláudio pratica esportes ou ele não pratica esportes e não tem uma alimentação balanceada é uma tautologia. Vai cá com a tia Cassinha. Então, primeira coisa, gente, antes de mais nada, antes de sonhar em que você vai fazer nessa questão, você tem que recordar alguns conceitos. Então, depois eu apago, mas vão lembrar. O que é tautologia, gente? Proposição composta, que ela é sempre o que mesmo? Verdadeira. Então, falou em tautologia, é uma proposição composta que ela é sempre verdadeira. Falou em contradição, que também pode ser chamada de contraválida. Então, contradição ou contraválida é uma proposição composta que ela é sempre falsa, né? Então, se todos os valores lógicos da tabela verdade der falsa, ela é chamada de contradição ou contraválida. E, por fim, contingência. A contingência, gente, é uma proposição composta que nem é tautologia, nem é contradição. Beleza? Resumindo, ela tem tanto V quanto F. Então, para começar, eu tenho que saber disso. Tautologia composta, que ela é sempre verdadeira. Contradição, que é sempre falsa. Contingência, que tanto V quanto F. Ou seja, nem é tautologia, nem é contradição. Beleza? Ok. Então, resumindo, para isso estar correto, né, para quaisquer valores lógicos das proposições simples que a formam, o resultado final tem que ser sempre verdadeiro. Gente, aqui eu já deixei um esqueminha só para agilizar para a gente. Então, eu chamei de P, Cláudio pratica esporte, Q, Cláudio tem uma alimentação balanceada. Aqui não precisa dar nome, gente, eu coloquei para ficar mais fácil a minha explicação. Por que eu estou usando letra maiúscula? Porque o CESP gosta, né, gente? Então aqui a gente dança conforme a música. Eu estou corrigindo o CESP, eu corrigi, né? Tem que incorporar a CESP, né, gente? É difícil, mas a gente tenta. Então o CESP, gente, ele tem costume de colocar atualmente letras maiúsculas, P e Q. Há um tempo atrás, já tem um tempinho, que ele tinha uma preferência pelas letras A e B, mas ele agora está mais bonitinho. Então vamos lá. Aí ele fala assim, ó, Cláudio pratica esportes ou não pratica esporte e não tem uma alimentação balanceada. Tá. Gente, no caso do ou e do i, vamos dizer que eles têm ali a mesma ordem de preferência. Então, eu resolvo na ordem que aparece. Então, para nós, é como se fosse assim, Cláudio pratica esporte ou ele não pratica esporte e não tem uma alimentação balanceada. Lembra aí de uma ordem de preferência dos conectivos, igual a gente tem lá na matemática, ok? No caso do i, não tem nenhuma vírgula, tem nada que me diga o contrário, eu vou obedecer a ordem que eles aparecem. Então, gente, dito tudo isso, Cláudio pratica esporte é a nossa proposição P, ou não pratica esporte é a nossa proposição não P. Lembra que pode ser o breguetinho que eu chamo, que é esse cara, que o nome chique é cantoneira, ou poderia também ser quem? Tiozinho, né? Eu vou usar o breguetinho porque, de uma forma geral, é o que o CESP prefere, ok? Tudo isso aqui e não tem, se eu falo que ele tem uma boa alimentação, então esse não tem é o nosso não que. Então, aqui, gente, eu acho mais fácil trabalhar dessa forma, ok? Então, em resumo, ele quer te perguntar se essa proposição aqui é uma tautologia ou não. Sim? Gente, jeito CESP de ser. No fundo, o texto português da frase aqui não está fazendo quase que a menor diferença. Salvo aqui, né? Então, o que eu preciso agora é me concentrar nessa parte simbólica. Fechou? Só para caber aqui,
Então, vou apagar essa parte. Então, resumindo, o que eu preciso saber é se esta proposição que está aqui, opa, troquei aqui, é ou não uma tautologia, tá? Se é Cláudio, João ou Pedro, já não faz mais diferença. Então, primeiro jeito, se é uma questão de tautologia, contradição ou contingência, gente, você já sabe que tabela verdade sempre funciona. Quer dizer que ela é a melhor forma? Não necessariamente. Então, nós vamos tentar sem tabela verdade, sem fazer tudo. Queridos, se você já fez algum curso teórico comigo, e bem provável, até exagerar, se você já fez algum curso teórico de raciocínio lógico, seja comigo ou não, provavelmente esse exemplo está no seu caderno, porque ele não cai não, ele despenca. Eu tenho a proposição e a sua negação e sendo uma disjunção. Pode anotar aí no seu caderno, dica da Cassinha. Todas as vezes que eu tenho uma sendo a negação da outra e eu tenho uma disjunção, isso gera sempre uma tautologia. Volto a dizer, se eu tenho uma sendo a negação da outra e uma disjunção, o resultado disso é sempre uma tautologia. Só que nós estamos falando, gente, só dessa parte. Essa partezinha, ela é sempre verdadeira. Por que isso, Cassinha? Raciocínio, então estou falando só desse cara aqui, tá? Esquece o resto, só ele. Pensa comigo, se uma é a negação da outra, só pode ocorrer o caso VF ou o caso FV. Nesse contexto, como eu tenho uma disjunção, para a disjunção ser verdade, basta que pelo menos uma seja verdadeira. Então, verdadeiro e falso ou falso verdadeiro, em qualquer situação, irá gerar uma proposição sempre verdadeira. Tá claro isso, gente? Sim? Beleza. Então, olha só, esta parte aqui só pode ser verdadeira. Então, o que acontece? De vez em você fazer a tabela verdade inteira, você pode resumi-la. Porque, olha aqui, se esse cara aqui, ele só pode ser verdadeiro. Esse não que, gente, ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, você já está analisando todas as possibilidades. Esse primeiro aqui, você sabe que ele é sempre verdadeiro. Isso aqui é uma proposição simples, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Neste caso aqui, gente, como você tem um conectivo I, o que você sabe sobre o I? Só é verdade quando ambas são verdadeiras. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso gera falso. Ou seja, gente, eu também estou fazendo a tabela verdade, só que um pouco mais por atacado, porque eu já percebi que essa primeira parte é uma tautologia. Então, de vez em fazer a tabela inteira, eu só preciso comparar esses dois casos. Como deu um V e um F, eu já sei que a proposição em questão é uma contingência, que também pode ser chamada de indeterminada. Beleza? Bom, a questão afirmava que ela era uma tautologia, não é? Então, ela afirmava que era uma tautologia, o que está errado. Então, o item está errado, porque na realidade ela é uma contingência. Beleza? Gente, isso aqui na prova faz diferença, tá? Por quê? Se o aluno já sabe isso aqui, ó, já vai, né? Tem aluno aí que eu tenho certeza que não precisaria nem escrever e ele já saberia a resolução. Só por desencargo de consciência, se você não percebeu isso, né? Você poderia fazer a tabela verdade. P, Q, eu preciso do não P, eu preciso do não Q. Preciso do P ou não P, e aí eu consigo fazer grandona. P ou não P, tudo isso e não que. Então, outra forma de resolução, outra forma, seria fazer essa tabela, que primeiro passo, você já gasta mais tempo. Então, toma cuidado com isso. Gente, eu tenho duas proposições, então eu tenho 2 ao quadrado, eu tenho uma tabela verdade com 4 linhas, né? Então, eu tenho VV, FF, e aqui VF, VF. O que é o nosso não P, gente? Ele inverte o valor lógico de P. Então, se está VV, FF, como é que ficou? FF, VV. O
que é o não que? Inverte o valor lógico de que? VF, VF, então ficou FV, FV. Gente, para fazer esse cara P ou não P, eu vou olhar a coluninha do P e a coluninha do não P, beleza? O que eu sei sobre o ou? Só é falso quando ambas são falsas. Ou, em outras palavras, para ele ser verdadeiro, basta que pelo menos uma seja verdadeira. Então, VF, verdadeiro. VF, verdadeiro. FV, verdadeiro. E FV, verdadeiro. Bom, se você é estudante de raciocínio lógico, já está na lida aí, isso aqui é obrigação sua saber. Desculpa se está doendo seu coração. Volto a dizer, se você já fez um curso de raciocínio lógico completo, comigo ou semigo, isso aqui já era sua obrigação, porque é bem, digamos assim, marcante em prova, tá? Beleza. Agora, gente, eu quero achar o trambolho lá. Eu preciso desta coluna e desta coluninha. Eu não tenho entre eles uma conjunção. O que eu sei sobre a conjunção? Só é verdade quando ambas são verdadeiras. Na conjunção, preciso me preocupar com a ordem de leitura? Não, né, gente? Posso ler de qualquer jeito? Posso, né? Então, vamos lá. Falso com V, falso. V com V, verdadeiro. Bom, se fosse na prova, para ou continua? Para, porque tem V, tem F, eu já sei que é uma contingência, tá? Mas continuando, falso V, falso. E VV, verdadeiro. Gente, deu para perceber que, olha aqui, isso daqui você já saberia de cor. Então, você ficou verdadeiro com falso e verdadeiro com verdadeiro. Não teve outra possibilidade, ok? Se deu V e deu F, é uma contingência. Ou também a gente pode usar o termo indeterminada. Não foi no CESP que é esse termo, foi uma prova da IBFC, mas vale sempre a pena ficar ali. Então, esse é um outro jeito de fazer essa questão. Beleza, galera? Então, outro jeito. Queridos, o CESP, ele adora essa parte de tautologia, contradição ou contingência. A boa notícia é que a maioria das questões eu não preciso fazer a tabela verdade por completo. Entretanto, você tem que estar muito afiado no conteúdo para você perceber as brechas que ele vai te dar. Mas aí tem uma boa notícia. Se você não teve esse olhar clínico, você já sabe que fazer tabela verdade sempre vai resolver a questão. O que não quer dizer que é o melhor caminho, mas é uma forma de resolução correta e eficiente. Tá claro isso? Mas antes de sair fazendo a tabela verdade, tenta ter esse olho clínico. Se tem alguma colher de chá lá, uma sendo a negação da outra, uma sendo equivalente à outra, porque normalmente o CESP ele explora isso bastante, tá bom? Então, queridos, ficamos aqui com a questão do CESP, né? Uma questão bem recente aí na prova do INSS, um concurso bem rechuchudo, né? Então, galera aí que é o BGMPU, PF, enfim, você tem N concursos aí, o CESP ele tem uma boa tradição dentro da parte de concurso público. E fica uma dica, o CESP, ele é a banca, ao meu ver, como professora de matemática, de raciocínio lógico, de estatística e de financeira, ao meu ver, ele é a banca que mais exige do candidato conhecimento técnico sobre o assunto, principalmente na parte do raciocínio lógico propriamente dito, ou seja, lógica proposicional. Essa parte o CESP com certeza tem as melhores questões. Então, se você está almejando um concurso para o CESP, vale a pena dar um direcionamento mais diferenciado nessa parte aí, tá bom? Então, gente, ficamos por aqui. Mais uma questão para você. Não esquece de deixar seu like aqui, de marcar aquele amigo que você acha que está precisando de uma forcinha no raciocínio lógico. E se você ainda não é cadastrado no nosso canal do YouTube, Professora Cássia Coutinho, e também não nos segue na nossa página Professora Cássia Coutinho do Facebook, faça isso agora para você ficar sempre por dentro das novidades. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.